Nesse vídeo eu vou demonstrar o funcionamento da integração do formulário Access com a base de dados na web automaticamente através do KSD CodeGen. Tá? Então antes vou mostrar aqui para vocês que eu não tenho nada publicado no FTP com relação a essa API que a gente vai utilizar agora. Estou aqui numa base de dados online, tá? Lá no meu site, base de dados API, que é que está configurado lá, nós não temos nada. Pegar uma aplicação real, está em funcionamento de um cliente meu, e nós vamos fazer a integração com esse formulário aqui, clientes. Então o que o CodeGen vai fazer? Vai criar todo o processo web, todas as APIs, vai abrir esse formulário e codificar ele para nós. Vamos lá. Aqui eu vou escolher a minha base de dados, meu back-end. Já trouxe as tabelas, analisou a tabela, está tudo normatizada. Vou escolher agora o meu front-end. Ali, consequentemente, eu deixei tudo no mesmo banco de dados para facilitar para a gente. Já trouxe aqui para mim os formulários disponíveis lá. Então, vou escolher clientes. Eu normalmente utilizo esse padrão, nome de tabela, o mesmo nome de formulário. Eu não utilizo aquela nomenclatura TLB para tabela e nem FRM para formulário. Aqui ele já me deu a rota de onde que ele vai criar a estrutura que vai fazer a conexão com esse formulário. E a gente pode criar o processo separadamente. Eu posso criar as tabelas, codificar as APIs e codificar o front-end. Aqui nós vamos utilizar o processo mais rápido, que é a codificação automática. Ele vai ticando aqui para nós todos os eventos que foram sendo feitos e vai relacionar aqui os eventos que já foram criados, que ficam como referência histórica para a gente saber o que a gente fez dentro daquele processo. Ok? Como eu estou fazendo um processo de gravação aqui e exige memória, pode ser que apresente alguma falha no processo e a gente corrige o processo lá manualmente. Então vamos criar aqui em codificação automatizada e vamos deixar a ferramenta trabalhar. Que a primeira coisa que ele vai fazer é criar as tabelas. Não vai importar dados nenhum porque a nossa tabela está vazia. E aqui agora ele já está começando a criar as APIs e publicar ela. Observe que à medida que ele vai gerando, ele vai apontando o código aqui e ele está fazendo a publicação, gerando o código PHP, criando o arquivo e subindo automaticamente para a URL. E aqui ele vai mostrando aqui a URL de cada uma da API que vai fazer a integração com o formulário. Uma vez ele concluindo as APIs, ele vai abrir o front-end, analisar, carregar o formulário e fazer o processo de codificação do formulário para a gente. Então observe que em fundo ali ele já está abrindo o banco de dados, abriu, analisou e agora ele vai começar a criação dos eventos dentro do front-end. Então aqui agora ele está criando os botões, um botão para cada um dos eventos, que depois a gente pode alterar manualmente, de acordo com a necessidade do desenvolvedor. Lembrando que o objetivo da ferramenta é fazer o trabalho braçal para o desenvolvedor. Lógico, evidente que ele vai ter que fazer os seus ajustes finos, mas o processo braçal, a ferramenta, ele faz tudo automaticamente para a gente. Uma vez o processo concluído, vamos ver como que ficou a nossa estrutura. Primeiro vamos lá no FTP, vamos ver o que ele criou, o que ele publicou. Então ele criou a raiz para a API, igual a gente determinou aqui, ó.
para cada formulário ele tem um conjunto de eventos, então ele cria uma pasta separada. Então ele criou a pasta aqui clientes. Tudo que tiver aqui dentro vai estar manipulando a tabela clientes. Então ele criou aqui todos os arquivos necessários em PHP para fazer a conexão entre o front-end e a base de dados. Vamos aqui agora na base de dados, vamos ver se ele criou a nossa tabela. Criou a tabela, clientes, tá? Já com a normatização e os campos necessários no MySQL. E vamos ver agora como que ficou a nosso front-end. Codificou o nosso front-end, criou os botões necessários e as suas codificações. Vamos ver aqui. Botão sincronizar registro. Criou o evento. Novo. Então aqui ele já cria estrutura para verificar se tem conexão com a web. Vai fazer as verificações, criar um novo registro. Tá? Como que ele trabalha? Nós vamos fazer uma pequena modificação na nossa tabela, porque se não tiver sinal de internet, ele vai criar um ID negativo, porque ele utiliza como base o ID da tabela que está na web. Então ele sempre vai fazer o que? Ele vai conectar na base de dados, criar um registro em branco, reservar o ID, salvar nessa tabela local, para depois fazer o processo de sincronização à medida que o usuário for atualizando os dados. Se não tiver sinal da web, se não tiver internet, ele vai criar um índice negativo, porque ele sabe depois que tudo que é negativo ele tem que sincronizar, ou seja, ele tem que pegar o que está local e levar para a web. Aqui ele já criou o evento ao fechar formulário, ele faz o processo de sincronização, testa em conexão, faz a sincronização, aqui ó, função call new regioff, que faz a sincronização, varre a tabela e faz o input dos registros. Tudo é feito via HTTP, tá vendo? Ele cria uma string que é passado um post dentro dessa URL. Então isso tudo aqui que vocês estão vendo são instruções que, para fazer essa integração, vocês teriam que digitar manualmente, e tem a variação de tabela para tabela, porque a tabela clientes é diferente da tabela, por exemplo, despachante, são campos diferentes, da pedido são campos diferentes. Então ele analisa a estrutura, monta as APIs e edita o formulário. Aqui automaticamente a gente vai dar um depurar e compilar para ver se ficou faltando alguma coisa. Ah, ele está faltando a instrução que trata o JSON, ou seja, tudo que é processado lá no site ele retorna via JSON. Então nós vamos fechar nossa aplicação aqui. Vamos voltar lá no CodeGen. Vamos escolher aqui tratar JSON e codificar. Tá? Por que esse processo aqui não é feito automático? Porque esse processo é do front-end. Ele é feito uma única vez, que ele é uma function pública. Tá? Todas as instruções passadas aqui ficam dentro do formulário. Essa aqui é a única que fica fora do formulário e é a mesma para todos. Então ela é feita separadamente. É um único evento. Tá? Ele é feito a primeira vez no formulário, no back-end, e não precisa ser feito novamente. Então vamos ver que se criou
criou o JSON aqui, todas as informações que a gente necessita para receber a informação lá do site e passar para o banco de dados. Está aqui, cria isso também automaticamente, ou seja, você não precisa entender nem de PHP e nem de JSON. Vamos dar um depurar e compilar para ver se está faltando alguma coisa. Aqui com certeza nome repetido, porque ele cria essa função só número. Eu já tenho essa função só número aqui dentro do banco de dados. Ele cria aqui uma conversão automaticamente, tá vendo? Então eu vou apagar esse módulo aqui para sanar esse conflito do evento que eu já tenho. Veja que depurei e compilei, não deu erro nenhum. Então quer dizer que esse formulário clientes ali já está funcional. Bom, aqui eu tenho que fazer a única alteração manual dentro dessa tabela. Ela é uma chave primária, uma autonumeração. Eu vou alterar aqui para que ela não seja autonumeração. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir editar o registro entre local e web. Porque a base de dados ele vai pegar o autonumerador que vem da web. Então vamos fazer uma demonstração aqui, vamos no formulário. Então vou clicar aqui em novo. Aqui, ó, dados inseridos com sucesso, registro 1. Vamos ver aqui como ficou na nossa tabela.